Temporal no Rio Grande do Sul deixa milhares de residências sem energia elétrica. Fortes ventos deixam uma pessoa morta. Em Teutônia, o vento chegou a 126 quilômetros por hora. Estado Gaúcho vai sediar Conex 2024. Evento internacional de segurança pública vai ocorrer em Pelotas. No Paraná, máquinas recicladoras chegam ao litoral. Equipamentos serão instalados em 7 municípios e ajudarão na reciclagem de vidro e garrafas PETs. Jovens paranaenses vencem Taça das Favelas. Conquista inédita para o estado. Em Santa Catarina, obras de pavimentação são retomadas. Rodovia que liga São Pedro de Alcântara a Angelina é uma das beneficiadas. Saúde reforça a prevenção da dengue no Paraná. Cuidados e prevenção devem ocorrer mesmo nas férias. Europa sofre com intensas nevascas. Noruega e Suécia emitiram alertas e a Alemanha fechou aeroportos e suspendeu aulas. Portos europeus com recorde de apreensão de cocaína. 116 toneladas da droga foram apreendidas em 2023. E você vai ver ainda, pagamento à vista ou parcelado, a dúvida de início do ano. Especialistas alertam que 2024 deve ter mudanças nas escolhas financeiras. Essas e outras notícias a partir de agora, ao vivo na Pix TV. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo agora 8h03. Na noite de ontem, os gaúchos voltaram a ser castigados pelas chuvas. Alguns municípios chegaram a registrar mais de 100 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. O forte temporal que passou no Rio Grande do Sul deixou estragos em dezenas de cidades. Com rajadas de vento de mais de 100 km por hora na região metropolitana de Porto Alegre, acompanhada de uma forte chuva, a noite desta terça-feira para os gaúchos foi de tensão. O que tá chovendo em Porto Alegre hoje é um negócio que eu nunca vi na minha vida inteira, tá ligado? Véi, o prédio tá tremendo, tá ligado? Olha só. Mais de 50 cidades tiveram ocorrências relacionadas a alagamentos, quedas de árvores e destelhamentos. No município de Cachoeirinha, um homem em situação de rua morreu ao tentar se abrigar embaixo da marquise de um supermercado. Com vento forte, a estrutura não suportou e caiu sobre ele. O motoboy, que também estava se protegendo da chuva no local, conseguiu sair a tempo, deixando apenas a moto. Outras 12 pessoas ficaram feridas na região. Em Porto Alegre, foram registrados mais de 150 casos de quedas de árvores nas vias públicas. O prefeito da capital gaúcha chegou a fazer um apelo para que a população emprestasse motosserras para ajudar na recuperação da cidade. O temporal deixou diversas residências sem luz, água e internet. Segundo a Defesa Civil, mais de 4.800 pessoas foram afetadas. 48 estão desalojadas. Em março, o Rio Grande do Sul irá sediar o Conex 2024. O evento internacional de segurança pública será realizado na cidade de Pelotas. Um encontro realizado nesta quarta-feira no Palácio Piratini marcou o lançamento do evento que irá ocorrer entre os dias 13 e 15 de março. O encontro gratuito é promovido pela Prefeitura de Pelotas, pelo Governo do Estado e pela Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas. Conferências, debates, encontros oficiais e mostras de boas práticas farão parte do evento, que contará com a participação de representantes de diversos países do mundo, com a presença confirmada do ex-vice-presidente da Colômbia, Oscar Naranjo. Importante destacar que a gente sabe que ainda tem muitos problemas na segurança pública, mas a gente tem uma evolução importante, né? Um avanço em redução de crimes no Rio Grande do Sul, que é expressivo, e Pelotas tem um case importante, especialmente debruçado sobre a integração das forças desde a prefeitura com as estruturas do Estado e também com aquelas estruturas que são federais, que respondem pela segurança pública, e de uma ação muito forte na área da prevenção. Então é uma iniciativa, esse evento, do município de Pelotas. A prefeitura fez a provocação a partir dos bons cases que tem para apresentar, de propor um espaço de conexão de experiências, de compartilhamento de dados, de informações e de debates, trazendo autoridades no assunto, inclusive de fora do país, várias delas inclusive da Colômbia, porque é um case
que se aproxima da nossa realidade do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, inclusive, porque naturalmente se a gente vai falar sobre segurança pública dentro da nossa realidade, não adianta simplesmente trazer os casos da Escandinávia, né? A gente precisa olhar dentro da nossa própria realidade cultural, comportamental, social, cases de sucesso, e a Colômbia tem esses cases para apresentar, então vamos trazer autoridades nessa área, e é uma iniciativa da Prefeitura de Pelotas que imediatamente que a gente recebeu a provocação por parte da Prefeitura, o governo se engajou e está apoiando e patrocinando para que a gente possa fazer um belo evento e aí, quem sabe, consolidar a primeira edição, a partir desse evento, o Estado como um local de debates sobre a segurança pública, que, como eu insisto, é o serviço primeiro que o poder público precisa oferecer à sociedade. Não haverá educação de qualidade, saúde, com atingimento dos indicadores que desejamos, não haverá desenvolvimento econômico se a gente não tiver paz, né? Se a gente não tiver tranquilidade, se não se oferecer à sociedade a oportunidade de forma harmoniosa de conviver no mesmo território, todas as outras políticas públicas sucumbem. Na verdade, nós colocamos a segurança pública no município de Pelotas como uma prioridade de governo. Normalmente, os municípios não tratam desse tema, porque, obviamente, tradicionalmente ele é tratado pelo Estado, que coordena as forças de segurança. Mas nós entendemos que, sendo um fenômeno social e que se dá sobre o território, a violência, a prevenção e a repressão à violência acabam tendo que envolvem necessariamente o município. Então, nós priorizamos esse tema, integrando, né, o prefeito tem essa capacidade de chamar as forças de segurança, porque é a autoridade local. A gente começou um trabalho de integração que se mostrou extremamente eficaz. E, além disso, desenvolvendo projetos de prevenção à violência, que envolvem aí servidores da educação, da saúde, da assistência social, da cultura, da habitação, que é uma área também importantíssima para a prevenção à violência, todos que são temas, né, esses sim, municipais. Então, para a gente vencer a violência no Brasil, nós precisamos, claro, que os estados foquem, como o Rio Grande do Sul está fazendo, né, com dados, com objetivos muito claros, né, com investimento, neste tema, foquem na segurança como prioridade, mas nós precisamos também envolver os municípios. E a ideia do Conex é de mostrar para os gestores municipais, para as autoridades do Rio Grande do Sul e do Brasil, o quanto se pode obter de sucesso nessa política pública, que, como disse o governador, se relaciona com todas as outras, com esse tipo de integração, com esse tipo de trabalho. A ideia é conectar realmente boas práticas, né, e estimular gestores a enfrentarem esse tema que é tão relevante para a sociedade. E o governo de Santa Catarina anunciou a retomada de importantes obras de pavimentação. A SC 281, que liga São Pedro de Alcântara a Angelina, na Grande Florianópolis, é uma das beneficiadas. As obras foram retomadas nesta terça-feira. No trecho serão investidos mais de 128 milhões de reais. A previsão de conclusão é de 30 meses. A rodovia é uma importante rota de ligação entre os dois municípios, além de ser esperada há anos pela população local, que sofre com as condições precárias da atual estrada. O secretário de Infraestrutura acompanhou a movimentação no canteiro de obras no trecho de quase 23 quilômetros de extensão. Nosso governador Jorginho Melo é muito determinado nas suas ações. Quando assumiu o governo passado, pediu para nós, enquanto secretário, toda a nossa equipe, que olhássemos todas as demandas que nós temos no estado. São 295 municípios no estado, onde a gente tem obras estruturantes, obras importantes, porque aqui é uma SC, a SC 281, que liga o município de Angelina ao município de São Pedro de Alcântara. E ano passado, nós deixamos tudo pronto, o governador deu a ordem de serviço e hoje a gente tem a alegria de poder estar entregando o começo dessa obra tão sonhada pelos moradores, porque vai tirar muito fluxo da BR-282 que sai já em São José. Por isso, não tenho dúvida nenhuma que o governo Jorginho Melo, a determinação do governo é para que a gente faça entregas. Uma obra de praticamente quase 130 milhões, dinheiro assegurado, fruto de um financiamento que o nosso governo do estado buscou ao BNDES, onde a gente pode ter essa obra de começo, meio e fim. O Estrada Boa agora que chegou, o maior investimento do governo
do Estado, de um governador, veio para fazer e trazer melhoria ao cidadão catarinense. E nós tivemos todos os cuidados, o governador nos chamou, pediu para nós reavaliar todos os contratos, ver as prioridades, tudo é prioridade, a gente sabe, mas nós temos que ter a prioridade 1, a 2, a 3, por isso nós estamos entregando hoje o início dessa obra, a ordem de serviço dada pelo nosso governador Jorginho Mello, mas hoje realmente o pontapé inicial, porque a obra está redonda, tanto IMA como Celesc, como Casan, tudo que a gente puder imaginar, a gente tem a obra hoje junto com a empresa que vai executar o serviço, tudo redondo, começo, meio e fim. É isso que o governador Jorginho nos determina. E em conquista inédita, jovens paranaenses conquistaram a Taça das Favelas. A seleção do estado venceu o torneio ao derrotar o time do Espírito Santo por 2-1. Os atletas foram recebidos nesta quarta-feira pelo governador do estado, Ratinho Júnior. O torneio, que é organizado pela Central Única das Favelas, reúne milhares de jovens moradores de comunidades de todo o país. A maior peneira de oportunidades do estado hoje e do sul para esses jovens, e automaticamente ingressa aí 48 seleções dessas favelas, para depois a gente ter aí a seleção estadual que foi para o nacional e se sagrou campeão. E a importância é a visibilidade a esses territórios de favela no nosso estado, porque a gente sempre acreditou e pregou enquanto instituição, enquanto Taça das Favelas, que favela é potência, favela não é carência. E a prova hoje viva está aqui atrás de nós, né, que são esses jovens que deram um show, que mostraram o seu talento e trouxe o título para o nosso estado. A taça é considerada um dos mais importantes campeonatos de futebol amador do Brasil, uma oportunidade para os jovens que querem se destacar no esporte. A emoção é muito gratificante, é o que nós vem treinando, né? Nós treinou para isso, para sair com o título, e Deus me proporcionou essa chance de ter feito o gol, o primeiro gol, para nós sair com acréscimo, né? Então eu fiz esse gol e só agradecer só. É muito gratificante fazer um gol numa final dessa, né? Com bastante gente olhando e honrando o Paraná, é melhor ainda. Essa seleção ela foi montada muito estrategicamente, uma seleção que vem através de feito aí entre as comunidades, são jovens, né, com muito talento, e a gente tentou sim da melhor forma levar os melhores e levamos os melhores e para essa disputa nacional em São Paulo. Por ser uma conquista inédita, o governador fez questão de receber os jovens atletas. Mais de 40 times, é um campeonato brasileiro realmente entre comunidades, e o Paraná, com essa juventude, esses meninos aqui, acabaram sendo campeões, né, desse campeonato. Então para nós é um motivo de muita alegria estar recebendo eles, que serão futuros atletas, ou alguns, né, terão outros caminhos aí de outras profissões, mas que estão seguindo um caminho bom, que é o caminho do esporte, né, da cidadania, acima de tudo. A CUFA é uma oportunidade que nós temos de atrair esses jovens não matriculados, para que eles venham através do esporte. Nós cuidamos de inclusão. E isso está acontecendo nas parcerias que o Estado formou com a CUFA, fornecendo material esportivo e dando apoio em todas as áreas, não só esportivas como culturais. Então essa parceria é perene, é muito bem formada, tanto que durante a pandemia nós distribuímos muitas toneladas de alimentos junto com a CUFA em áreas que o Estado não conseguia chegar. E agora culmina com esse título aí da seleção paranaense. São meninos na faixa de 17 anos que com certeza estarão em grandes times mundiais, mas se não, pelo esporte serão grandes cidadãos. Buscando reforçar o combate à dengue, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná realizou uma reunião entre gestores municipais e técnicos da vigilância epidemiológica para alinhar ações e atualizar o panorama da doença no estado. O encontro, que ocorreu no Palácio Iguaçu, contou com representantes dos 77 municípios mais afetados no Paraná e promoveu estratégias para o combate à proliferação do Aedes aegypti e também orientações para manejo de pacientes, garantindo um resultado mais eficiente no combate à dengue, diante do crescimento dos casos.
De acordo com o secretário de Estado da Saúde, os recursos já foram repassados. Agora é mobilizar e conscientizar todos. Olha, dengue não é um assunto novo. Só que nós temos a cada período epidemiológico alguns fatos novos. Então, temos agora o fenômeno climático El Niño, chove muito, com calor, chove de novo, facilita que possa ser procriado o mosquito Aedes aegypti e, de repente, nós estamos sofrendo todo esse processo neste momento. Essa reunião é uma reunião de mobilização, com a presença de prefeitos, secretários municipais de saúde, no sentido de colocar as equipes para visitar os domicílios. Só vamos vencer removendo os criadouros. Caso contrário, nós vamos continuar passando veneno, fumacê, que não dá o resultado esperado. Agora é mobilizar. Chegamos no momento que de novo está instalada a necessidade urgente e 77 municípios paranaenses já estão em epidemia. Então, é necessário combater, olho no olho, casa a casa, visitando os domicílios, colocando larvicida onde não chega o fumacê. Temos que vencer um trabalho, eu diria, detalhista nesse momento. A intensificação do trabalho para a eliminação de criadouros em áreas prioritárias é uma das ações da Secretaria de Estado da Saúde, que visa fortalecer o processo de conscientização da população para prevenir e combater a doença. Nesse momento, nós fizemos uma análise dos municípios que nas últimas 10 semanas estão com uma elevação progressiva de número de casos, tanto notificados como confirmados. Então, esses municípios foram selecionados por conta da situação de risco. É importante que a população contribua nesse sentido para eliminar os criadouros, porque o mosquito ele costuma depositar os ovos, a fêmea deposita os ovos bem próximo da onde ela vai ter o repasto sanguíneo, ou seja, a pessoa que ela vai picar. Então, ela vai estar bem próximo para conforto dela. E é ali em volta de casa que a gente tem que procurar onde estão realmente os criadouros do mosquito para que a gente possa eliminá-los. O mais recente informe semanal da dengue, divulgado na última terça-feira, aponta mais de 3.500 novos casos da doença no Paraná. Não houve novas mortes causadas por dengue no estado. A médica infectologista Raquel de Moraes alerta para os principais sintomas da doença e ressalta a importância da informação e capacitação do profissional da saúde no trato aos pacientes com suspeita de dengue. Uma pessoa ela pode perceber os primeiros sintomas da dengue. Normalmente ela começa com uma febre alta e pode vir acompanhado de dor no corpo, uma forte dor de cabeça, dor nas articulações e outros sintomas como vômito, mal-estar também podem ser percebidos. Nós temos tentado ficar mais próximo das regionais de saúde e apoiar esses municípios para que tanto o controle vetorial como a assistência ao paciente seja feita no momento oportuno. Recentemente recebemos uma capacitação do Ministério da Saúde em relação à arbovirose, principalmente dengue e chikungunya. Isso foi em Brasília em dezembro. E essa capacitação tem sido repassada para as equipes de atenção de saúde de todos os municípios, alguns já de forma presencial e outros através de videoconferência, tentando que essa informação chegue na ponta para aquele enfermeiro e paciente que tem contato direto com o paciente possa atender de forma correta, de acordo com os critérios do Ministério da Saúde, obedecendo aquele fluxograma de estratificação do paciente com suspeita de dengue. E você vai ver a seguir. No Paraná, máquinas recicladoras chegam ao litoral. Equipamentos serão instalados em 7 municípios e ajudarão na reciclagem de vidros e garrafas PETs. Tem o comentário político com o jornalista Tiago Pereira. E pagar as contas, parceladas ou à vista? A dúvida de início do ano. Especialistas alertam que 2024 deve ter mudanças nas escolhas financeiras. Depois do intervalo, nós voltamos já. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Olá, estamos de volta, agora são 8h21.
Os principais portos europeus tiveram grandes volumes de apreensão de drogas em 2023. Na Antuérpia, o total de 116 toneladas bateu recordes. O ministro belga das Finanças afirmou nesta quarta-feira que esse volume representa um aumento de 5% em relação às apreensões de 2022, que já tinham sido um recorde, chegando a quase 110 toneladas. Ao mesmo tempo, autoridades holandesas apreenderam 59 toneladas de cocaína no ano passado, também um forte aumento na comparação com o ano anterior, quando as capturas nos portos de Roterdã e Flushing chegaram a 52 toneladas. Bélgica, Holanda e Espanha são os 3 principais países por onde a cocaína chega à Europa, principalmente procedente do Panamá, da Colômbia e do Equador. Os portos de Antuérpia, na Bélgica, e Roterdã, na Holanda, são regularmente palco de tiroteios e até de explosões ligadas a confrontos entre poderosos grupos de tráfico de drogas. Em um relatório divulgado no final de 2022, a Agência Policial Europeia garantiu que esses 2 portos representam a porta de entrada de um superquartel sediado em Dubai e responsável por 1/3 de toda a cocaína que chega à Europa. E vários países europeus sofrem com nevascas intensas. Noruega e Suécia emitiram alertas, enquanto a Alemanha cancelou voos e também fechou escolas. Neve e ventania em vários países do norte da Europa, onde Suécia e Noruega emitiram alertas meteorológicos. Na Alemanha, as advertências de mau tempo provocaram o cancelamento de centenas de voos em Frankfurt, o aeroporto mais movimentado do país. A região sofre com os efeitos do sistema de baixa pressão Gertrude, que atingiu o sudoeste e o centro da Alemanha, com previsões de até 40 centímetros de neve e condições traiçoeiras nas estradas. A polícia estatal informou sobre um acúmulo de acidentes nas estradas próximos a Baden-Baden, enquanto a Companhia Nacional de Trens advertiu sobre atrasos e cancelamentos pela redução de trens de alta velocidade. Os bombeiros pediram que os motoristas não dirigissem a não ser que fosse absolutamente necessário. Em diversas zonas da Baviera, o maior estado da Alemanha, escolas foram fechadas em antecipação das condições perigosas do inverno. A princesa de Gales, Kate Middleton, foi submetida a uma cirurgia no abdômen. De acordo com informações oficiais, a operação da esposa do príncipe William foi realizada com sucesso. A princesa de 42 anos foi internada em uma clínica na capital britânica e, segundo o comunicado oficial, a previsão é que ela permaneça no hospital entre 10 e 14 dias. Depois disso, deve continuar se recuperando em casa. O texto diz ainda que, seguindo o conselho dos médicos, é pouco provável que ela regresse às funções públicas antes da Páscoa, no dia 31 de março. A princesa de Gales, muito popular na opinião pública britânica, se desculpou por ter que adiar os seus compromissos e afirmou que espera participar dos que puder o mais rapidamente possível. O comunicado acrescenta que, a partir de agora, apenas serão publicadas partes oficiais sobre a evolução do estado de Kate, quando houver novas informações significativas. O texto conclui que a nora do rei Charles III espera que o público compreenda o seu desejo de manter o máximo de normalidade possível para seus filhos e para que as suas informações médicas pessoais permaneçam privadas. E o astro do cinema Arnold Schwarzenegger foi detido nesta quarta-feira no aeroporto de Munique, na Alemanha. Ele teria omitido a declaração alfandegária de um relógio que era destinado à venda em um leilão. O ator austro-americano de 76 anos provavelmente vai poder continuar a viagem, mas o relógio vai permanecer em Munique. As autoridades alemãs iniciaram uma ação criminal contra ele, uma vez que o ator deveria ter declarado a entrada do relógio e pagar uma garantia por um objeto valioso que vai permanecer em um país da União Europeia. De acordo com o jornal alemão Bild, que revelou o caso, o Exterminador do Futuro pretendia leiloar a peça nesta quinta-feira, em jantar organizado em uma famosa estação de esqui do país. Diversas obras de arte e objetos de valor vão ser leiloados no evento, com o objetivo de arrecadar fundos para projetos climáticos promovidos pelo astro do cinema.
Israel e o movimento terrorista Hamas, que travam uma guerra em Gaza, chegaram a um acordo para enviar medicamentos aos reféns israelenses e fornecer ajuda humanitária à população do território palestino. O porta-voz do Ministério, Majed Al-Ansari, anunciou o êxito de uma mediação conjunta do Catar e da França, que permitiu um acordo entre Israel e Hamas para entregar medicamentos para os reféns israelenses em troca do envio de uma carga de ajuda humanitária para os civis da faixa de Gaza. Os medicamentos serão enviados para o Egito a bordo de 2 aviões das Forças Armadas Qatarianas para serem transportados até a faixa de Gaza. Das 250 pessoas sequestradas no sul de Israel durante o ataque realizado pelo Hamas em 7 de outubro, mais de 130 ainda estão em Gaza, das quais pelo menos 25 morreram sem que seus corpos fossem entregues, de acordo com as autoridades israelenses. Cerca de 100 reféns foram libertados durante uma trégua no final de novembro, em troca da libertação de prisioneiros palestinos por Israel, como parte de um acordo negociado com a mediação do Catar. E a economia da China cresceu 5,2% em 2023. O resultado do Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo que é produzido na economia, foi anunciado nesta quarta-feira. É o ritmo mais fraco de crescimento para o gigante asiático em 3 décadas, incluindo o período da pandemia da Covid-19. O dado havia sido antecipado pelo primeiro-ministro chinês Li Qiang em um discurso no Fórum de Davos, na Suíça. O governo chinês fixou uma meta de cerca de 5%, depois de um aumento de 3% do PIB em 2022. A segunda maior economia do mundo segue afetada pela falta de confiança empresarial e pelo baixo consumo, somados à crise da dívida no setor imobiliário e ao desemprego entre os jovens. E a primeira-dama Janja da Silva seria responsável por impedir que Lula se aproxime de lideranças evangélicas de direita. A notícia foi divulgada pelo jornalista Guilherme Amado, do site Metrópolis. Os ministros Paulo Pimenta, Jorge Messias, Alexandre Padilha e outros petistas defendem a reaproximação do presidente com os evangélicos. Segundo o jornalista do Metrópolis, Janja, no entanto, acredita que os pastores conservadores, mesmo que se aliem ao governo, nunca serão confiáveis. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui conosco. E ao que parece, o presidente Lula tem acatado as ordens da esposa, hein, Tiago? Boa noite para você. Boa noite, André. Boa noite a toda a nossa audiência qualificada da Pix TV. Em casa, sempre a última palavra é do marido. Sim, querida. E parece que Lula está levando ao pé da letra, está acatando aí os pedidos da Janja, é o que a gente vai, como eu sempre digo, esmiuçar a partir de agora, né? O PT está ficando cada vez mais para trás, um partido antigo. É mais um dos partidos brasileiros que colocam os interesses da sigla sempre na frente da população, dos interesses do eleitor, que é quem sustenta os partidos. Janja é uma inexperiente. Já Paulo Pimenta, Jorge Messias e Padilha dispensam comentários, são políticos de carreira, né? Tem carteirinha já assinada e tem toda a razão numa reaproximação, mas o Lula e boa parte da liderança do Partido dos Trabalhadores acreditam que políticas do passado, como o fortalecimento dos sindicatos, é a solução de mobilização. E aí fecham os olhos e esquecem outros setores, como os evangélicos, por exemplo. A prova de que não estão aí de olho em outros setores está aí, nas ruas. Em São Paulo, por exemplo, milhares de enfermeiros fizeram filas de quarteirão para assinar uma folha do sindicato da categoria que desautorizava o órgão a cobrar a contribuição anual. No Rio Grande do Sul, sindicalistas invadiram uma indústria, desligando os equipamentos e gerou revolta aos trabalhadores que queriam continuar trabalhando. É assim, a forma de trabalho, deles é no autoritarismo.
agora querem manter essa política do passado nesses movimentos que sempre manipularam as pessoas, e o brasileiro acordou. E apenas uma pequena maioria, segundo o TSE, cai no conto do vigário. Movimentos que geram desconfiança na população, inclusive na própria população evangélica, que nem foi questionada se quer ou não a aproximação com o presidente Lula e com o PT. Talvez não, já que hoje, por exemplo, a Receita Federal revogou uma norma publicada pelo governo Bolsonaro que permitia que os valores pagos pelas igrejas a padres e pastores não fossem considerados como remuneração, eximindo assim de cobrança de impostos, obviamente. E é o governo, portanto, querendo mais uma vez encher o seu próprio caixa. A gente reforça que as igrejas já são isentas de uma série de impostos, né? E o governo Bolsonaro ampliou isso também para a questão trabalhista. Os padres, eles têm um honorário, assim como os pastores, os presbíteros das igrejas evangélicas, cada uma com a sua nomenclatura, e o governo tinha isentado dessa cobrança de um imposto que era semelhante ao imposto trabalhista, acatando sim, obviamente, um pedido da categoria e sim entrando numa consonância com as igrejas que já não pagariam ou não pagam uma série de impostos. Agora, a Receita Federal, na gestão do Lula, acabou com essa cobrança, então mais aí uma barreira, né, entre o atual presidente e o público evangélico, porque certamente vai repercutir negativamente. A gente reforça, para quem não lembra, né, o PL já teve base, o PL, que hoje é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, já foi base do governo Lula, quando o Partido Liberal estava nas mãos, na direção da Igreja Universal, do Edir Macedo, da TV Record e por aí vai. E hoje o partido está em uma liderança totalmente oposta e naquela época o presidente Lula era sim muito alinhado com os evangélicos, tanto é que o elegeu aí 2 vezes, né? O Lula foi candidato, se elegeu pela primeira vez, depois venceu a reeleição, conseguiu colocar a Dilma como sucessora e depois a Dilma se reelegeu, boa parte com apoio do Partido Liberal em uma outra gestão, em um outro momento, mas que agora a gente faz esse contraponto, essa ligação, porque Lula, a pedido de umas lideranças antigas do Partido dos Trabalhadores, deveria se reaproximar dos evangélicos de direita, mas a primeira-dama do momento, né, a outra esposa do Lula nesse momento, não quer que essa reaproximação aconteça. Portanto, aí as mulheres preponderando, né, mas a crítica que a gente faz é sobre a inexperiência da Janja, né, no envolvimento no ambiente político, e o Lula acaba acatando um pedido dela quando outros macacos velhos, como a gente sempre faz, estão pedindo para que ele vá num outro momento, numa outra liderança, num outro caminho, porque não só ficar apoiando os sindicatos vai fortalecer esse movimento, se é que ele quer voltar a concorrer às eleições para uma reeleição para o seu 4º mandato de presidente da República. Então, vamos aguardar, né, Tiago? Porque assim como tudo na vida, toda ação existe uma reação e também consequência, né? Vamos aguardar, então, as consequências aí deste ato. E com a decisão de hoje da Receita Federal, essa reaproximação acaba ficando cada vez mais difícil. Uma boa noite a todos e a gente volta a se encontrar na sexta-feira, fechando a semana com os assuntos da política. Aguardamos. Boa noite, obrigada. E a sustentabilidade ganha reforço no litoral paranaense com a instalação de máquinas recicladoras de garrafas. O Instituto Água e Terra já iniciou a instalação dos equipamentos na região e o primeiro, para decomposição de frascos de vidro, entrou em funcionamento na última sexta. Ao todo, serão disponibilizadas 24 máquinas, sendo 12 para reciclagem de garrafas de plástico e 12 para reciclagem de garrafas de vidro. Cada um dos 7 municípios da região vai receber ao menos um par. Eles serão instalados nas próximas semanas, conforme cronograma de entrega da empresa fabricante do equipamento. O investimento total é de R$ 1.200.000, 50 mil por máquina.
estamos instalando 12 pares de máquinas por todo o litoral. Uma máquina que moe o vidro e a outra máquina que moe o PET. Todas as iniciativas que o governo Ratinho Júnior tem tomado no litoral é para fazer com que haja um fluxo de pessoas que seja bem atendido durante o verão, mas que também incentive as pessoas a usar o litoral como o ano inteiro. Então, diante disso, nós estamos dando essa alternativa dos municípios usarem esses equipamentos para poderem também diminuir esses volumes, tanto de vidro quanto de PET, para serem utilizados pelas associações de agentes ambientais do nosso litoral. As máquinas são de tecnologia italiana e precisam de apenas 3 segundos para transformar as garrafas de vidro em areia, tempo semelhante para a decomposição do plástico, que retorna ao mercado com uma nova embalagem. Uma iniciativa importante para a gestão de resíduos no litoral, para auxiliar as associações de agentes ambientais que trabalham com produtos recicláveis, porque a partir do momento que essas máquinas trabalham para reduzir o volume de vidro e de garrafas PET, também agrega valor a esse resíduo, porque a partir do momento que eles estão numa condição melhor para ser usado para a indústria ou para artesanato ou qualquer outra finalidade que queira se dar, o produto ele já se torna um produto em vez de ser um resíduo. Todo o material originado pelos equipamentos será doado para as associações de coletores instaladas no litoral. São esses grupos que ficarão responsáveis pela coleta no local e pelo transporte dos resíduos até os galpões de reciclagem. Desirê é de Curitiba e trabalha com artes em vidro. Ela estava encantada com a tecnologia. Ela deu um tempinho no passeio pela praia para entender melhor a dinâmica. O vidro é infinitamente reciclável, mas muito do vidro, 2,5% do vidro que é descartado, retorna para ser retransformado, para ser reaproveitado. Em outros países na Europa, esses percentuais são bem maiores. E aqui a gente tem o problema da logística, que encarece muito. E aí o custo para o catador vai lá embaixo, então acaba não valendo a pena. Então esse processo de triturar o vidro vai colaborar muito para que esse vidro retorne para a reciclagem. O objetivo é aumentar a reciclagem na região e reduzir a quantidade de resíduos que vão para os aterros sanitários. Após o fim da temporada de verão, todas as máquinas serão doadas para os respectivos municípios, permitindo às prefeituras locais darem continuidade ao projeto durante todo o ano. Pagamento à vista ou parcelado? Para muitos, essa é a dúvida que ronda o início de 2024. Especialistas alertam para algumas mudanças nas escolhas financeiras. Toda vez que o ano começa, é aquele período em que os brasileiros fazem as contas das dívidas feitas durante as festas de Natal e se preparam para os compromissos como os impostos e compras escolares. E uma dúvida que sempre surge é pagar à vista ou parcelado? Eu pago à vista, porque senão a gente se atola, não consegue pagar, depois só fica devendo. Eu pago tudo à vista. O 13º, eu já reservo para isso, né? Para pagar algumas contas à vista e outras eu parcelo. Sempre o desconto e tudo sempre à vista. Para este economista, diferente do ano passado, quando a tendência de pagamento de juros era maior e compensava pagar parcelado e utilizar o dinheiro em investimentos, em 2024, com a taxa Selic na casa dos 9%, é recomendado fazer o pagamento à vista, principalmente nos locais que possibilitam descontos acima de 10%. Principalmente se você conseguir negociar. Então, IPVA, tudo isso a gente não consegue negociar, né? O IPTU, mas, por exemplo, uma matrícula lá em escola, quem sabe pagar à vista durante o ano todo, tu consegue um bom desconto até bem maior do que a própria taxa Selic. Então, a nossa dica agora para o início do ano, realmente diferente um pouquinho do ano passado, em alguns cenários, é realmente fazer esse pagamento aí à vista. A taxa básica de juros brasileira, a Selic, é definida pelo Banco Central do Brasil em reuniões que acontecem a cada 45 dias. Ela serve como base para linhas de créditos, operações de empréstimos e financiamentos, além do rendimento de aplicações financeiras. Com a desaceleração da inflação no país, a expectativa é que o cenário econômico pós-pandemia comece a voltar aos poucos com taxas de juros menores, favorecendo quem precisa de crédito e desincentivando os investimentos no momento. Então, no ano passado, a gente ainda tinha alguns reflexos da
da pandemia que aconteceu. Então, o que aconteceu? O nosso IPCA, que é a inflação, estava muito alta. Então, para controlar a inflação, a gente aumenta a taxa Selic. Como está diminuindo um pouco mais agora a inflação, então o governo também diminui gradativamente aí a taxa Selic. Então, por conta disso, que essa diminuição está acontecendo, é como se fosse com um remédio combatendo uma doença, estão diminuindo agora um pouquinho mais. Vai ter mais essa opção aí também, até para quem agora, nesse segundo semestre, queira pegar alguma operação de crédito, então vai ser uma ótima opção agora para esse segundo semestre de 2024. E para realizar esses pagamentos à vista, é necessário saber poupar durante o ano. O Jânio dá uma dica simples, mas que pode fazer a diferença nas contas do próximo ano. Então tem uma dica que é bem bacana, que é a dica de R$1. Como é que funciona isso, né? O ano ele tem 52 semanas, então a gente já está aí algumas semanas do ano, então vamos supor que a gente está na segunda semana do ano, tá? Já se passaram aí 2 semanas. Então na primeira semana do ano a gente guarda R$1, na segunda R$2, na terceira R$4, e assim vai ainda, quando chegar lá em 52 semanas do ano você já vai ter 1.348. O que é legal, né? Se você for casado, junto a você, a sua esposa, você e o seu marido, vocês vão ter mais de R$3.000 ali juntos. Se for você e uma equipe, ou 5 casais, ou você no serviço, vamos supor que junte mais de 10 pessoas, vai dar quase R$15.000, então já para fazer uma grande viagem no final do ano, alugar uma casa, um lugar bacana. Então essa é a dica de R$1 para a pessoa criando o hábito aí semanalmente de conseguir fazer um investimento e aproveitar também. O lance é se programar. Se programando, tá tudo certo. E o Pix News de hoje fica por aqui. Mais notícias você confere no nosso site pixtv.com.br. Siga também nossas redes sociais. O endereço é @pixtvhd. E a gente se encontra amanhã ao vivo, a partir das 8 da noite, no horário de Brasília. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.